Você pode até pensar que caiu aqui por acaso, que este vídeo é apenas mais uma mensagem jogada ao vento, mas não. Se você ainda está ouvindo, é porque este chamado foi endereçado diretamente a você. Não é para multidões, não é para os curiosos, não é para quem passa o tempo distraído. É para os escolhidos, é para aqueles que carregam a marca invisível no espírito, aqueles que desde cedo sentiram que havia algo diferente, algo que não se encaixava no mundo comum. Há um segredo pairando no ar, um segredo que muitos tentaram abafar, zombar, ridicularizar. E talvez você mesmo tenha rido, tenha duvidado, tenha sentido aquela mistura de ironia e incredulidade. Mas é justamente nesse riso que se esconde a prova de que você já percebeu. Existe um rei falso, um rei que tentou se exibir, tentou impor medo, tentou fazer você acreditar que era ele quem governava. Ele se apresentou como todo-poderoso, ele gritou para que todos vissem a sua força. Ele se encheu de títulos, de nomes, de coroas compradas. E você? Você apenas riu. E esse riso não foi em vão. Foi o riso que desarmou. Foi o riso que expôs a fraqueza. Foi o riso que mostrou que a luz não treme diante da escuridão mascarada. Foi um riso que ecoou como trovão no reino espiritual. Eles ouviram. Ele ouviu. E agora? Agora ele mudou de nome. Ele tenta apagar o passado, esconder a vergonha, reescrever a própria história. Mas você sabe, escolhido, nome novo não muda essência. Título novo não apaga a derrota. Este vídeo é um portal. É uma revelação destinada a ativar algo em você que já estava esperando o momento certo. E eu digo com clareza, se você não é um dos escolhidos, pode parar por aqui. Pode desligar, pode continuar sua vida como se nada tivesse sido dito. Porque estas palavras vão pesar, vão arder, vão mexer com cada fibra da sua alma. Mas se você se sempre soube que não nasceu para viver na mediocridade, então ouça. Cada palavra será como fogo no coração. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquele vazio no meio da noite, aquela pergunta que não calava: por que eu? Por que tantas lutas? Por que tantas portas fechadas? Por que tantos que tentaram te humilhar? Não foi coincidência, não foi azar, foi destino, foi sinal. Você foi marcado para carregar um fardo que só os escolhidos conseguem suportar. Eles riram de você. Eles disseram que você nunca teria sucesso, que nunca alcançaria nada. Mas olha onde você está. Ainda de pé, ainda respirando, ainda com fogo nos olhos. E aqui está o que poucos entendem. Cada ataque que você sofreu foi um reconhecimento. Se não houvesse ameaça em você, se você fosse apenas mais um no meio da multidão, eles não teriam perdido tempo. Mas eles tentaram esmagar, tentaram apagar, tentaram dobrar você. E cada vez que você resistiu, o mundo espiritual tremeu. Você talvez não tenha visto, mas os céus registraram cada lágrima, cada grito, cada queda e cada retorno. Agora, você precisa compreender. Esta mensagem não é apenas para te inspirar, é uma convocação, é um decreto, porque a guerra que começou não vai parar até que você ocupe o trono que já foi preparado. E eu sei, você já percebeu os sinais, sonhos estranhos, presságios, encontros que pareciam coincidência, mas carregavam mensagens ocultas. O universo grita, os anjos sussurram e a escuridão, desesperada, tenta mudar de nome para não ser reconhecida. Mas você já sabe quem é. Você já sabe quem tenta se passar por rei. E não adianta ele fugir, não adianta ele se esconder atrás de títulos, porque no instante em que você riu, a farsa desmoronou. E agora, você precisa decidir. Ou continua apenas assistindo a batalha, ou entra nela com toda a força. Você sente esse arrepio agora? Essa pressão no peito? Isso não é acaso. É o Espírito confirmando que esta mensagem é para você. Escolhido, não ignore, porque não há segunda chance quando o chamado é lançado. Você pode até hesitar, pode até tentar calar essa voz interna, mas ela não vai embora. É mais forte do que você, porque é maior do que você. É o eco do próprio seu dizendo: levante-se, é a sua vez. E eu te digo, chegou a hora.
chegou a hora de tomar posse do que já é seu. Não porque alguém decidiu te dar, mas porque já foi decretado antes mesmo de você nascer. Os registros espirituais já trazem o seu nome. O manto já está separado. A coroa já brilha no lugar onde ninguém pode tocar. Mas só há uma chave para ativar isso: a sua decisão. Você vai entender ao longo desta jornada que não é sobre poder humano, não é sobre influência terrena, não é sobre dinheiro ou fama. É sobre essência, é sobre quem você é no espírito. O mundo não pode te reconhecer, pode te ridicularizar, pode te chamar de louco, mas o céu te chama de escolhido. E quando o céu te chama, nenhuma mudança de nome do inimigo pode impedir o cumprimento da promessa. Então concentre-se, feche os olhos se precisar, respire fundo, porque o que será revelado a seguir não é apenas conhecimento, é fogo, é espada, é armadura. E quando você ouvir, não será mais o mesmo. Não pense que o que você está ouvindo agora é apenas mais uma reflexão bonita ou uma lição de moral para se lembrar e depois esquecer. Não. Este é um decreto espiritual. Este é um aviso urgente que separa vida e morte. Não no sentido físico que seus olhos veem, mas na dimensão eterna, onde cada decisão se transforma em destino. Se você está aqui, não é por acaso. Se chegou até este ponto, é porque já foi escrito que você ouviria esta convocação. Sinta a gravidade. Este não é um convite leve. Não é uma palestra motivacional. É um chamado carregado do peso do céu. E esse peso não vem para te esmagar, mas para te levantar, para despertar em você o fogo que estava adormecido. Você percebe como sua mente começa a ferver? Como seus pensamentos se aceleram? Como seu coração pulsa diferente? Isso não é emoção humana. Isso é a chama do Espírito tocando sua consciência. A mensagem que atravessa sua alma agora tem a força de 1000 trovões. E eu te digo, se você não agir, se você simplesmente deixar passar, perderá algo que não pode ser recuperado. Este é o tempo, este é o momento. O relógio espiritual está correndo e cada segundo é como uma gota de ouro escorrendo pelas mãos. Quem desperdiça, não recupera. Os escolhidos sempre foram perseguidos, sempre foram caçados, sempre foram testados. E você sabe bem disso, não sabe? Os ventos contrários que enfrentou, as portas fechadas, os relacionamentos que se despedaçaram sem explicação, as vezes em que você foi deixado sozinho, sem entender por quê. Não foi azar, não foi coincidência, foi preparação. Porque só quem é colocado no fogo pode brilhar como ouro puro. E aqui está a verdade que muitos escondem. Esta batalha não é sobre o que você vê. Não é contra pessoas, não é contra rostos conhecidos, não é contra aqueles que riram de você. É muito maior. É contra forças invisíveis, contra poderes que dominam na escuridão, contra principados que temem o que você carrega. Eles sabem que dentro de você há uma chama que, quando ativada, pode incendiar multidões. Por isso tentaram te calar. Por isso tentaram sufocar sua voz. Por isso tentaram distrair sua mente com medo, com dúvidas, com mentiras. Mas agora não há mais tempo para hesitar. O chamado não pode ser adiado. Você precisa entender. Cada palavra que você recebe agora é como espada afiada cortando correntes antigas. Correntes que seguraram sua família. Correntes que aprisionaram gerações inteiras. Correntes que disseram que você não conseguiria. Mas ao ouvir, ao crer, ao declarar, essas correntes caem. Você já sentiu dentro de si o peso das palavras negativas? Alguém disse, você não vai conseguir. E isso ficou ecoando como maldição. Talvez alguém tenha declarado sobre você, você não serve para nada. E durante anos você carregou essa voz como se fosse verdade. Mas hoje, neste instante, essa mentira está sendo queimada. Porque existe uma voz mais alta, mais forte, mais eterna dizendo, você é escolhido. Você é minha obra-prima. Você é o vaso que carrego com minha glória. A urgência desta mensagem é clara. Não é sobre esperar, não é sobre adiar, não é sobre pensar em fazer amanhã. É agora. Just do it now. Levante-se agora, declare agora, ative agora. Porque cada segundo de espera é território que o inimigo rouba. Cada dúvida é uma brecha que ele usa para plantar medo.
Mas quando você decide neste instante, quando sua boca confessa a vitória, os céus se movem a seu favor. O fogo precisa consumir suas desculpas. Não importa o que disseram, não importa o que você perdeu, não importa quem foi embora. A batalha não termina com você de joelhos derrotado. A batalha termina com você de pé, erguendo sua voz proclamando que o trono já está reservado. E veja como tudo se conecta. O rei falso tentou flexionar diante de você, tentou mostrar poder, tentou amedrontar. Mas quando você riu, ele tremeu. E agora, envergonhado, mudou de nome. Ele acha que ao trocar de máscara, ninguém vai reconhecer. Mas o Espírito revela, o Espírito expõe. E a mensagem de hoje é para abrir os seus olhos e te fazer enxergar que a vitória já está decretada. Você precisa tratar cada palavra como um decreto real, porque é isso que elas são. Palavras não são apenas sons, não são apenas vibrações no ar. Palavras são leis no mundo espiritual. O que você recebe, o que você declara molda seu futuro. Vida e morte estão no poder da língua. E hoje o céu está pedindo a você: escolha vida. Escolha falar como quem já venceu. Escolha se levantar como quem carrega a espada de fogo. Sinta a pressão aumentando. Isso não é desconforto humano. É o espírito agitando dentro de você. É como se as paredes ao seu redor estivessem se estreitando, forçando você a se decidir. Não há mais meio termo. Não há mais espaço para neutralidade. Ou você se levanta como escolhido, ou será arrastado pelo fluxo da multidão cega. E eu sei que você não nasceu para ser multidão. Você nasceu para ser sinal. Você nasceu para ser voz. Você nasceu para ser luz em um tempo de trevas. O chamado não é para amanhã. Não é para daqui a um ano. É para agora. Você sente o fogo queimando? É porque o tempo chegou. E quanto mais você ouvir, mais essa chama vai crescer, até consumir toda hesitação, toda fraqueza, toda mentira. Esta mensagem não é para agradar, é para ativar. Não é para confortar, é para despertar. E se você ainda está ouvindo, é porque já está acontecendo. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos para a raiz do poder que você carrega. E quando você compreender, nunca mais será o mesmo. Você já percebeu como uma única palavra pode levantar alguém ou destruí-lo em segundos? Talvez você mesmo já tenha sentido isso na pele. Uma frase lançada contra você ficou ecoando durante anos, como uma sombra difícil de apagar. Ou, ao contrário, uma simples palavra de encorajamento acendeu esperança quando tudo parecia perdido. Isso não é acaso, não é psicológico apenas, não é subjetivo. Isso é lei espiritual. É decreto invisível que governa a vida e a morte. A Escritura já declarou com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua. E você, escolhido, precisa gravar isso em sua alma. Não é metáfora, não é poesia, é literal. É a lei divina que rege o universo. Assim como a gravidade mantém os corpos no chão, o poder das palavras mantém destinos em movimento. O que você fala, o que você confessa, o que você repete, tudo se torna realidade. Você se pergunta: mas será que é tão sério assim? Será que minhas palavras realmente moldam o futuro? Eu te digo, sim. O que sai da sua boca carrega sementes. Cada palavra é uma semente invisível, lançada no campo espiritual. Algumas germinam rápido, outras demoram, mas todas produzem frutos. Palavras de bênção atraem vida. Palavras de maldição atraem morte. Palavras de esperança constroem caminhos. Palavras de medo criam prisões. Pare por um instante e pense: que tipo de vida você deseja viver? Uma vida de derrota, sempre arrastado, sempre humilhado, ou uma vida de vitória, em que você anda como herdeiro do trono preparado para os escolhidos? A resposta está na sua boca, porque os céus se movem em resposta ao que você declara. Talvez você tenha crescido ouvindo frases que destruíram seu valor. Talvez tenha escutado: você não vai conseguir, você é um fracasso, você nunca será nada. Essas frases foram lançadas como flechas envenenadas, tentando paralisar você.
E em algum momento você acreditou. Você repetiu dentro de si. Você deixou que o veneno corresse nas veias da sua alma. Mas hoje é o dia da quebra. Hoje é o dia em que o antídoto é derramado. E o antídoto é simples, mas poderoso. A palavra de Deus. O que ele disse sobre você é mais alto, mais forte e mais eterno do que qualquer voz humana. Ele declarou: você é minha imagem, você é minha semelhança, você é minha obra-prima. Ele disse que você foi separado desde o ventre da sua mãe. Ele afirmou que nenhum cabelo da sua cabeça cai sem que ele saiba. Você entende o que isso significa? Significa que cada detalhe da sua vida está registrado, que nada do que disseram contra você tem autoridade maior do que o decreto celestial. Mas aqui está o segredo. A promessa não se ativa sozinha. Ela precisa da sua concordância. Você precisa abrir a boca e declarar o que ele já disse. É quando você fala que a palavra ganha carne. É quando você confessa que o decreto se materializa. A vida não responde ao silêncio. A vida responde à voz. Por isso, você não pode mais se dar o luxo de falar qualquer coisa. Você não pode mais repetir palavras de derrota. Cada vez que você diz, ei, não consigo, você ergue muralhas contra si mesmo. Cada vez que você afirma, eu não mereço, você fecha portas que já estavam abertas. Mas quando você se levanta e declara, eu sou forte, eu sou escolhido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o mundo espiritual se curva diante da sua fé. E não pense que isso é apenas autoajuda, isso é lei divina. Lembre-se do princípio, haja luz. Foram palavras que criaram o universo. Não foram máquinas, não foram armas, não foram batalhas físicas, foram palavras. Haja e ouve. Você percebe? Se o próprio Criador trouxe existência com palavras, como você, feito à imagem dele, pode tratar suas palavras como algo pequeno? Cada vez que você fala, você está moldando realidades. Você pode estar construindo um palácio ou cavando uma cova. Você pode estar abrindo caminhos de bênção ou selando maldições. E não há neutralidade, porque cada palavra é uma semente, e cada semente, cedo ou tarde, dará fruto. Você sente o peso disso agora? Esse frio na barriga, essa consciência de que cada frase que saiu da sua boca até hoje deixou marcas? Isso não é condenação, é revelação. Porque a partir de hoje, você pode escolher diferente. Você pode arrancar sementes de morte e plantar sementes de vida. Você pode quebrar maldições antigas e declarar novos decretos. Você pode olhar para si mesmo no espelho e, em vez de repetir as mentiras que ouviu, começar a afirmar a verdade eterna. Eu sou temível e maravilhosamente feito. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho da promessa. Eu sou escolhido. Você percebe o quanto isso incomoda o inimigo? Ele não teme seus talentos, ele não teme sua inteligência física, ele não teme sua força física. O que ele teme é a sua boca alinhada com o céu. Porque quando você fala em acordo com a palavra, exércitos celestiais se movem, portas se abrem, correntes se quebram, muros caem. Foi assim com Jericó. O povo gritou e os muros desmoronaram. Não houve dinamite, não houve armas, houve voz, houve declaração. E é isso que está sendo ativado em você agora. Uma voz que não é comum, uma voz que carrega autoridade, uma voz que o inimigo tentou calar, mas que o Espírito reacende. Você não pode mais se calar, você não pode mais desperdiçar palavras, você precisa se levantar e usar cada frase como espada de fogo. Escolhido, entenda, sua boca é sua arma, sua língua é sua espada, e se você aprender a usá-la, nada poderá te deter. Este não é apenas mais um conselho, este é o alicerce de toda a sua caminhada. Porque se vida e morte estão na língua, então seu futuro depende do que você decide falar hoje. E agora eu te pergunto, que palavras vão sair da sua boca a partir deste momento? Se até agora você já sentiu o peso do poder das palavras, agora precisa compreender algo ainda mais profundo. Não se trata apenas de poder, mas de responsabilidade.
porque poder sem disciplina gera destruição. E você, como escolhido, não pode brincar com aquilo que o céu colocou em suas mãos. Desde o princípio, a Escritura revela a raiz deste mistério. No Gênesis está escrito: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." Apenas isso, palavras, nenhum esforço físico, nenhuma arma, nenhum recurso material, apenas voz, apenas declaração. A criação inteira nasceu do som, o universo foi costurado pelo fio das palavras. E o mesmo Deus que disse, haja, é aquele que te formou à sua imagem. Isso significa que você carrega em si o reflexo desse poder criativo. Você foi feito para declarar, para chamar à existência o que ainda não se vê. Mas perceba, se você tem a capacidade de criar com a boca, também tem a capacidade de destruir. É por isso que cada palavra sua é uma semente. Algumas sementes produzem frutos de vida, outras produzem frutos de morte. Jesus advertiu: digo-vos que de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você sente o peso disso? Não é exagero, não é drama, é lei eterna. Escolhido, você precisa tratar cada frase que sai da sua boca como algo sagrado, porque não existe palavra vazia. Aquilo que você chama de só uma brincadeira, só uma piada, só um desabafo, pode estar abrindo portas para correntes que te prendem. Quantas vezes você disse em momentos de raiva, eu não aguento mais, minha vida não presta, nunca vou sair dessa situação, e logo em seguida sentiu como se as coisas piorassem. Não foi coincidência, foi consequência. É por isso que o céu te chama agora para assumir disciplina. A língua é como fogo, e o fogo pode aquecer ou queimar, pode iluminar ou destruir. O apóstolo Tiago disse, a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque se incendeia com um tão pequeno fogo. Você entende a metáfora? Um descuido, uma faísca e todo um destino pode ser consumido. E aqui está o alerta. Como escolhido, sua voz carrega ainda mais peso do que a de outros, porque você foi separado para ser sinal. Então, quando você fala, o eco ressoa mais forte. Se você abençoa, gera multiplicação. Se você amaldiçoa, gera destruição. Por isso, o inimigo tenta te provocar, tenta te levar à ira, tenta te fazer reagir com palavras precipitadas. Ele sabe que basta uma frase maldita para atrasar anos de promessa. Mas o Espírito hoje está te chamando para um novo nível de domínio. Domínio não apenas sobre suas ações, mas sobre sua boca. Você precisa aprender a guardar silêncio quando a raiva tenta explodir. Precisa aprender a esperar quando tudo em você quer responder, porque até o silêncio é arma, até o silêncio pode ser sagrado. Lembre-se, há tempo de falar e tempo de calar. Jesus deu o maior exemplo disso. Diante de Pilatos, acusado injustamente, ele poderia ter respondido, poderia ter se defendido, poderia ter falado palavras que mudariam a situação. Mas ele ficou em silêncio. E esse silêncio não foi fraqueza, foi estratégia, foi autoridade, porque às vezes a maior demonstração de poder é não dar sua voz ao inimigo. Escolhido, entenda, cada palavra é como uma chave. Com algumas você abre portas de bênção, com outras abre prisões de tormento. E muitas vezes você mesmo tem sido seu próprio carrasco, lançando contra si maldições sem perceber. Mas a partir de hoje, o Espírito te chama a mudar. Comece a tratar sua boca como altar. Que cada palavra que saia seja sacrifício vivo. Que cada frase que você profere seja carregada de vida, de luz, de fé. E quando sentir raiva, guarde-se em silêncio até que a chama da fúria se apague. Quando sentir medo, não declare derrota, mas confesse vitória mesmo tremendo. Quando sentir dúvida, não repita, não sei se consigo, mas proclame, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa disciplina não é opcional, é sobrevivência.
porque a batalha espiritual não se vence apenas com pensamentos ou intenções, mas com declarações. E toda declaração sem disciplina é como espada sem bainha, pode ferir até o próprio guerreiro. E veja como isso se conecta ao que já foi dito. O falso rei tentou flexionar, tentou se impor com palavras de intimidação, mas você riu. Esse riso foi declaração. Foi como dizer: eu não temo sua farsa. Esse ato expôs a fragilidade dele. Agora ele muda de nome, tentando esconder o vexame, mas isso não apaga a verdade. Sua vitória foi registrada. Agora é a sua vez de assumir o controle. Não espere mais. Não permita que sua boca continue a ser usada como arma contra você. Levante-se e declare vida, declare luz, declare vitória, porque cada palavra sua, a partir de agora, é flecha disparada contra as trevas. E eu te digo, não subestime o poder de uma frase. Uma frase pode ser profecia, uma frase pode ser decreto, uma frase pode selar destinos. Então escolha bem. Fale como quem sabe que o céu escuta. Declare como quem carrega coroa invisível. Você sente esse peso? É o Espírito ajustando sua boca ao ritmo do céu. Você está sendo convocado não apenas a falar, mas a falar com consciência, com autoridade, com propósito. E no próximo passo, você entenderá como essa disciplina se conecta à maior batalha, a guerra contra si mesmo, contra a voz interna que tantas vezes repetiu maldições, porque o inimigo mais perigoso não está fora, mas dentro. Escolhido. Até aqui você entendeu o peso das palavras externas, aquelas lançadas contra você por outros. Mas agora, precisamos entrar na batalha mais perigosa, mais silenciosa e mais cruel. A batalha contra as vozes dentro de você. Porque muitas vezes não foram apenas os outros que te amaldiçoaram. Foi você mesmo. Quantas vezes você repetiu, sem perceber: eu não sou suficiente, eu não tenho força, eu não mereço ser amado, nunca vou vencer. Essas frases se tornaram como correntes enroladas na sua alma, enfraquecendo seus passos, roubando sua coragem. E o mais grave, você começou a acreditar nelas como se fossem verdades absolutas. A mente é como um campo fértil. Tudo que você planta nela cresce. E quando você alimenta a mente com palavras de derrota, cedo ou tarde, essas sementes se transformam em frutos amargos. Por isso, tantos escolhidos vivem aquém daquilo que foram chamados para ser. Não porque o céu não tenha liberado promessa, mas porque eles mesmos se tornaram prisioneiros das próprias declarações. Mas hoje, o Espírito te chama para romper esse ciclo. Você precisa compreender. Não existe batalha maior do que aquela travada dentro de você. O inimigo pode lançar setas, pode usar pessoas, pode levantar circunstâncias, mas nada disso será forte o suficiente se dentro de você houver convicção sólida, voz alinhada com o céu, mente revestida da verdade. É por isso que o apóstolo Paulo declarou: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque não basta querer mudar de vida se sua mente continua presa aos velhos padrões. É como tentar correr com correntes nos pés. Não importa a sua força, você continuará preso. E aqui está a revelação: a prisão não está fora, está dentro. Você mesmo construiu muros com palavras de autossabotagem. Você mesmo ergueu barreiras com frases negativas. E agora, você mesmo precisa derrubá-las com palavras novas, com palavras alinhadas ao trono. Escolhido, olhe bem para dentro de si. Quais frases você tem repetido nos últimos anos? Quais mentiras têm rodado como um eco constante? Talvez você sempre disse: eu sou azarado. Talvez tenha repetido: sempre dão errado as coisas comigo. Talvez se acostumou a dizer: eu nunca fui amado de verdade. Essas frases se tornaram maldições autoimpostas, mas agora é a hora de quebrá-las. Não espere sentir vontade, não espere que a emoção acompanhe, porque a fé não depende de sentimento, mas sim de decisão. Você precisa começar a abrir a boca e declarar o oposto daquilo que sempre disse. Se por anos você repetiu: eu não posso, agora declare: eu posso. Se disse: eu não sou digno, agora declare: eu fui justificado. Se disse: minha vida não tem sentido, agora declare: eu fui chamado para um propósito eterno. O inimigo sabe que não pode apagar a promessa que está sobre você.
Então o que ele faz? Ele tenta convencer você a se destruir com as próprias palavras. Ele sabe que, se conseguir plantar em você a dúvida, o medo, a insegurança, você mesmo se tornará a sua prisão. Mas hoje esse ciclo termina. O Espírito sopra sobre você agora para despertar a consciência. Não aceite mais repetir maldições. Não permita que sua boca seja usada contra a sua própria vida. Porque cada vez que você se autossabota, você atrasa anos de promessa. Cada vez que você se amaldiçoa, você fortalece muralhas que não foram erguidas por Deus. Você precisa entender, sua voz interna precisa se alinhar à voz eterna. A voz que ecoa dentro de você deve ser reflexo da palavra de Deus. Quando a voz interna disser, você não consegue, responda com a voz do céu, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a voz interna gritar, você é culpado, responda com a verdade, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando a voz interna sussurrar, você está sozinho, declare, o Senhor prometeu, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Perceba como isso muda tudo. A batalha não está em calar a mente, mas sim em substituir as mentiras por decretos. Não é sobre ignorar os pensamentos negativos, mas sim em vencê-los com a espada da palavra. Você não pode lutar silêncio contra barulho, precisa lutar voz contra voz. Precisa declarar em voz alta até que sua mente comece a crer. E aqui está um segredo. Quanto mais você declarar, mais sua mente será reprogramada, porque a fé vem pelo ouvir. Quando você fala, seus ouvidos escutam, e quando escutam, sua mente absorve. E quando absorve, sua alma começa a se alinhar. É um ciclo sagrado. Escolhido, não brinque com isso. Não deixe que sua mente seja terra ocupada por mentiras antigas. Expulse-as agora com a verdade. Declare vida sobre você, declare vitória sobre sua casa, declare propósito sobre sua história. Porque se você não fizer, ninguém fará por você. E veja como isso se conecta à visão maior. O falso rei que tentou se impor contra você também está preso a mentiras. Ele achou que poderia mudar de nome e esconder sua vergonha. Mas você sabe, não é o nome que define o destino, é a voz. Ele perdeu porque não carrega o decreto eterno, mas você, sim. Então não tema, não vacile. A guerra dentro de você pode ser intensa, mas a vitória já está decretada. Basta que você alinhe sua boca ao céu. Basta que você substitua cada mentira por verdade. Basta que você declare o que o Espírito já disse sobre você. E quando fizer isso, verá algo sobrenatural acontecer. A prisão interna se quebrará e você será livre não apenas por fora, mas também por dentro. E uma vez livre por dentro, nada do lado de fora poderá te deter. E é justamente aí que chegamos ao próximo nível. Quando você se liberta de dentro para fora, o inimigo percebe que perdeu território. E então, ele tenta atacar com mais intensidade, levantando circunstâncias externas para te abalar. Mas você estará pronto porque já venceu a batalha mais importante, a de dentro. Você percebeu que a batalha interna foi a mais difícil, mas também a mais decisiva. Agora que a prisão dentro de você começou a se quebrar, o inimigo sabe que perdeu um território precioso, sua mente. E é por isso que ele intensifica os ataques externos. Se antes ele te prendia por dentro com mentiras, agora ele tentará te cercar por fora com circunstâncias. Escolhido, não se surpreenda se depois de declarar vitória, as coisas à sua volta parecerem desmoronar. Não se assuste se pessoas se afastarem, se portas se fecharem, se situações ficarem ainda mais pesadas. Isso não significa derrota, significa guerra. Significa que o inimigo está desesperado, tentando usar tudo que pode para te distrair, para te enfraquecer, para fazer você desistir. Quantas vezes você já viveu isso quando finalmente decidiu dar um passo de fé? Parece que o mundo inteiro se voltou contra você. Quando decidiu se levantar, de repente surgiram dívidas, doenças, problemas familiares, traições, rejeições. Não foi coincidência, foi ataque. Porque o inimigo sabe que você já não é mais fácil de enganar por dentro. Então, ele tenta te atingir por fora. E aqui está a chave. Você não pode interpretar o ataque como ausência de Deus. O ataque é sinal de que você está no caminho certo. Se você estivesse morto espiritualmente, não haveria resistência. Se você fosse neutro, não haveria batalha. Mas porque você é escolhido, porque você carrega a promessa, porque você é a ameaça, a guerra se intensifica. Veja como aconteceu com José.
Ele recebeu um sonho de grandeza, um destino de autoridade, e logo depois foi vendido como escravo, lançado em uma cova, acusado injustamente e preso. As circunstâncias gritavam derrota. Mas cada ataque era, na verdade, parte da rota. Porque ninguém pode apagar o decreto que o céu já escreveu. O que parecia destruição era processo de construção. E o mesmo acontece com você. O falso rei, aquele que tentou flexionar diante de você e perdeu, agora se levanta de outras formas. Ele muda de nome, muda de estratégia, muda de aparência. Talvez agora venha em forma de crise financeira, de doença inesperada, de pessoas próximas te abandonando. Mas você já sabe, não é sobre o que você vê, é sobre o que está por trás. Escolhido, olhe com discernimento. Não veja apenas o que os olhos humanos enxergam, veja além, porque por trás da circunstância há uma tentativa desesperada de te paralisar. Mas você já não é mais o mesmo, você já não é mais prisioneiro da própria mente. Agora você é guerreiro que entende a origem da batalha. E aqui está a instrução. Não permita que as circunstâncias definam sua fé. A fé verdadeira não é provada quando tudo vai bem, mas quando tudo parece ruir. A fé verdadeira é quando você olha para o caos e ainda assim declara: eu sei em quem tenho crido. A fé verdadeira é quando você, em meio ao deserto, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O inimigo quer que você confunda processo com fim. Ele quer que você olhe para a prisão e pense que acabou, mas a prisão de José foi apenas passagem para o palácio. O deserto de Moisés foi apenas treinamento para a libertação. A cova de Daniel foi apenas palco para a glória. E as circunstâncias que hoje te cercam são apenas cenário para o testemunho que virá. Por isso não desanime. Quando a pressão aumenta, é porque a promessa está perto de se cumprir. Quando a guerra se intensifica, é porque a vitória já foi decretada. O inimigo não luta contra o que não teme. Ele teme o que você carrega. Ele teme o que você está se tornando. Ele teme o que sua voz liberta no mundo espiritual. Mas ouça, você não luta sozinho. Há exércitos celestiais ao seu redor. Mesmo que os seus olhos naturais não vejam, há anjos guardando, há forças do céu batalhando a seu favor. Foi assim com Eliseu, quando o seu servo temeu ao ver o exército inimigo. Eliseu orou: Senhor, abre seus olhos. E então ele viu. A montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo. Escolhido, peça ao céu que abra seus olhos também. Porque enquanto você olha e vê problemas, o céu olha e vê exércitos. Enquanto você vê portas fechadas, o céu vê caminhos abertos. Enquanto você sente pressão, o céu declara libertação. E é neste ponto que você precisa decidir. Vai crer no que vê ou no que foi prometido? Vai acreditar no que o mundo mostra ou no que o céu decretou? Vai se render ao caos ou vai se levantar em meio ao caos e declarar vitória? Não esqueça, cada vez que você abre a boca e declara, o inimigo treme. Ele pode até mudar de nome, mas não pode mudar a derrota. Ele pode até se disfarçar em circunstâncias, mas não pode apagar o decreto. Você já foi escolhido e nada pode mudar isso. Então não temam o ataque externo. Use-o como combustível. Use-o como prova de que você está no caminho certo. Porque o que parece guerra é, na verdade, confirmação. O que parece deserto é, na verdade, preparação. O que parece derrota é, na verdade, cenário para a vitória. E no próximo passo, você entenderá o segredo final. Como transformar o riso diante do falso rei em arma de vitória. Como usar a leveza espiritual contra a opressão das trevas. Como rir diante do inimigo é selar sua derrota eterna. Escolhido, até aqui você entendeu que o inimigo pode tentar prender sua mente, pode tentar abalar suas circunstâncias, pode mudar de nome e até de aparência. Mas existe uma arma que ele jamais consegue suportar: o riso. Sim, o riso. Aquilo que parece tão simples, tão humano, tão leve, é na verdade uma estratégia espiritual que desarma as trevas. Você se lembra? O falso rei tentou flexionar diante de você. Tentou mostrar poder, tentou intimidar, tentou humilhar.
Mas você riu. E aquele riso não foi apenas reação natural, foi profecia, foi decreto, foi arma, porque o riso do escolhido é a evidência de que o medo perdeu a força. O inimigo vive do pavor, ele se alimenta do terror. Mas quando você ri, você declara que a ameaça não te afeta. Você prova que sua confiança está no trono, não nas circunstâncias. A Escritura revela que o próprio Deus se ri dos planos dos ímpios. Está escrito: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Você entende a dimensão disso? O Altíssimo não se abala diante das conspirações, diante das tramas, diante das intenções malignas. Ele ri, porque sabe que tudo já está decretado, que nenhuma arma prosperará, que nenhuma trama prevalecerá. E se você é a imagem dele, então também carrega esse reflexo. Quando você ri diante das ameaças, você está imitando o céu, está se alinhando com o trono, está decretando com seu próprio corpo que nada pode te parar. Mas perceba, não falo aqui de um riso superficial, de zombaria vazia, de sarcasmo humano. Estou falando de um riso espiritual, um riso que nasce da convicção profunda de que a vitória já é sua. Um riso que surge mesmo quando o cenário parece caótico. Um riso que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o inimigo já foi derrotado na cruz. Quantas vezes você já sentiu vontade de chorar, de se desesperar, mas algo dentro de você soltou um sorriso, quase sem explicação? Esse sorriso não foi fraqueza emocional, foi o Espírito soprando coragem dentro de você. Foi a vitória se manifestando em forma de riso. O inimigo odeia esse riso porque ele mostra que o medo não tem domínio. Ele pode tirar coisas, pode levantar problemas, pode usar pessoas, mas se ele não consegue roubar sua alegria, ele perdeu, porque a alegria do Senhor é a sua força. E quando você ri, você está proclamando essa alegria em meio à guerra. Escolhido, entenda isso. O riso é também arma de guerra. Quando você sorri diante do inimigo, você o desarma. Porque o que ele espera é ver você desesperado, quebrado, chorando, prostrado. Mas quando em vez disso você ri, você mostra que não está nas mãos dele. Você mostra que está guardado pelo Altíssimo. Você mostra que sua fé é inabalável. Foi isso que aconteceu com Sara. Quando ouviu a promessa de que seria mãe em idade avançada, ela riu. À primeira vista foi riso de incredulidade, mas aquele riso foi transformado em cumprimento. O filho dela se chamou Isaque, que significa riso. Você percebe? O riso se tornou memorial da promessa. O que parecia impossível virou testemunho. E é isso que vai acontecer com você. O riso que o inimigo tentou interpretar como fraqueza se tornará símbolo da sua vitória. Ele mudou de nome para tentar esconder sua vergonha, mas o seu riso será lembrança eterna de que a intimidação dele falhou. Então, quando o ataque vier, não se desespere. Quando a circunstância apertar, não se entregue ao medo. Permita-se rir. Rir não porque a situação é fácil, mas porque você sabe que a vitória já está decretada. Rir não porque não sente dor, mas porque confia que a dor não é o fim. Rir não porque ignora a realidade, mas porque crê na realidade maior do céu. Esse riso não é fuga, é confronto, não é covardia, é coragem, não é alienação, é revelação. É arma que corta as correntes invisíveis, é escudo que protege sua mente contra o veneno do medo, é trombeta que anuncia ao mundo espiritual: aqui não, eu sou escolhido e nada pode me parar. E talvez você esteja pensando: mas como posso rir em meio à dor? Eu te digo, não é você quem produz esse riso, é o Espírito dentro de você, é a fonte de alegria que não seca. É o rio de vida que jorra mesmo no deserto. E quando você se render a esse rio, o riso virá. Ele brotará mesmo entre lágrimas. Ele surgirá como sinal de que o céu venceu em você. Escolhido,
Guarde esta verdade. O riso é arma que as trevas não conseguem decifrar, porque o medo entende choro, entende desespero, entende grito de pavor, mas não entende riso. O riso confunde o inimigo, o riso o expõe, o riso mostra que ele perdeu. E é justamente esse riso que será a ponte para o último passo, o momento em que você, já fortalecido por dentro e por fora, já armado com palavras de alegria, será estabelecido como testemunha viva da vitória. No próximo passo, você vai entender o clímax, quando o céu confirma publicamente aquilo que já decretou em secreto e você é coroado como verdadeiro herdeiro da promessa. Escolhido, chegamos ao ponto em que tudo converge. Você atravessou a batalha interna, venceu as vozes de autossabotagem, resistiu ao ataque externo, permaneceu de pé quando as circunstâncias gritaram derrota, usou o riso como arma espiritual, confundiu o inimigo, expôs sua fragilidade. Agora vem o clímax, o momento em que o céu confirma publicamente aquilo que já decretou em secreto. Você precisa entender, nada do que viveu foi em vão. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada porta fechada, cada traição, cada queda aparente, tudo foi processo de lapidação. O ouro só brilha depois do fogo. O diamante só se forma depois da pressão. O escolhido só se revela depois da guerra. E você está aqui, de pé, porque suportou. Agora o céu ergue sua voz sobre você. As mesmas multidões que duvidaram, que zombaram, que disseram que você não iria conseguir, verão com os próprios olhos a confirmação. Aquele que tentou se passar por rei, que mudou de nome para esconder a vergonha, será lembrado apenas como sombra. Mas você, que riu, que permaneceu, que declarou vitória, será levantado como testemunha viva do poder eterno. Está escrito: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você sente? Isso não é poesia, é decreto. É o céu dizendo: sua vitória não será escondida, ela será pública, será diante de todos, não apenas para que você desfrute, mas para que todos saibam quem é o verdadeiro rei que governa a sua vida. E veja como tudo se conecta. No início, o falso rei tentou se exibir, mostrar poder. Você riu. Esse riso foi semente. Agora, a colheita chegou. O céu te coroa. E a coroa que você recebe não é de metal, não é de joia, não é terrena. É coroa de glória, coroa de justiça, coroa de vitória eterna. Escolhido, você não precisa mais provar nada para ninguém, porque a prova já foi feita, a batalha já foi vencida, a palavra já foi liberada. Agora é tempo de assumir quem você sempre foi: herdeiro, não apenas sobrevivente, mas vencedor, não apenas lutador, mas conquistador. E aqui está o mistério final. A mudança de nome do falso rei foi tentativa de apagar o vexame, mas a mudança que o céu faz em você é confirmação de identidade. Abraão teve o nome mudado para refletir promessa. Jacó teve o nome mudado para refletir vitória. E você também carrega um nome que só o céu conhece, escrito na pedra branca, reservado para os escolhidos. Esse nome é sinal de que sua história não termina em derrota, mas em eternidade. Você não é mais definido pelas mentiras que repetiu, pelas dores que viveu, pelas circunstâncias que enfrentou. Você é definido pelo decreto eterno. Escolhido, selado, vencedor. E quando o céu te exalta, não é para vaidade, mas para propósito. Você foi levantado para ser luz, para ser sinal, para ser voz que desperta outros escolhidos. Porque sua vitória não é apenas sua, ela é farol para outros que ainda estão na batalha. Ela é prova viva de que o impossível é apenas palco para o sobrenatural. Escolhido, agora levante sua cabeça, receba óleo sobre sua fronte,
Sinta o peso da coroa espiritual sendo colocada sobre você. Essa coroa não pode ser roubada, não pode ser falsificada, não pode ser destruída. Ela é sinal de que o céu te reconhece como filho, como herdeiro, como guerreiro aprovado. E enquanto você se levanta com essa coroa, saiba, o riso que começou como resposta se transformou em hino. O inimigo não suportou, mudou de nome, se escondeu, mas você foi exposto à luz, revelado como testemunha. Agora, sua vida é mensagem viva. Cada passo que você der será testemunho, cada palavra que você falar será decreto, cada sorriso que você liberar será profecia. Não tema mais, o ciclo de dor terminou, o ciclo de vergonha foi quebrado. Agora é tempo de glória, tempo de honra, tempo de testemunho, porque o céu já decretou: você é mais que vencedor. E quando o mundo olhar para você, não verá apenas sua história, verá a mão de Deus que te sustentou, verá a graça que te levantou, verá a vitória que foi conquistada, não pela força dos braços, mas pela força do Espírito. Escolhido, este é o ponto em que o céu e a terra se encontram, onde a promessa se cumpre, onde o invisível se torna visível, onde o decreto secreto se transforma em confirmação pública, onde a coroa é colocada e o inimigo é envergonhado. Agora permaneça, não volte atrás, não se cale, não esconda. Viva como quem carrega a coroa, fale como quem carrega decreto, ria como quem já venceu, porque a vitória não é apenas de hoje, ela é eterna.